Está no ar o Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte. Gente linda, bem-vindos ao Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte, que hoje vai falar de pepeca, mas de uma pepeca diferente. Diferente por quê, Carol? Porque hoje a gente vai falar de como cuidar das mini pepecas. Sim, quando a gente fala em pepeca, quando a gente fala em vulva, em vagina, todo mundo já pensa na mulher adulta. Mas hoje a gente vai adentrar num mundo que a gente às vezes precisa lembrar que exige muito cuidado, que é extremamente importante. A gente vai hoje entrevistar uma pessoa muito especial, uma especialista muito capacitada para falar de como cuidar da saúde íntima de crianças e de adolescentes. Como é que a gente faz para cuidar das pepequinhas, das mini pepecas, para construir não só uma saúde íntima maravilhosa, mas também como a gente vai guiar essas meninas aí na descoberta da sua sexualidade. Quando a gente fala de educação sexual, a gente não fala só de ensinar a fazer sexo. Muito antes disso, a gente fala de autocuidado, né, de cuidar da sua saúde, de você se sentir bem com o seu corpo, entender e prevenir abusos, consentimento, tem tanta coisa aí que esse episódio ele podia ter 4 episódios para a gente desmistificar todos os temas. Mas olha só, a gente já sabe que o cuidado com a saúde íntima ele é essencial em qualquer fase da vida, mas será que a gente está mesmo prestando atenção na infância e na adolescência? Desde os primeiros cuidados de higiene até a descoberta da sexualidade, o início da vida sexual, há muito que aprender a desmistificar para garantir que as meninas cresçam com autoconhecimento e segurança. E é por isso que hoje a gente vai entrevistar a médica ginecologista, né, que ela é agora não só especialista em ginecologia na infância e na adolescência, além de já ser, né, especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia, e mais um monte de coisa que se eu fosse falar o currículo dela aqui, vocês não têm ideia não. Mas ela também agora é delegada da Sociedade Brasileira de Ginecologia na Infância e na Adolescência em Roraima. Doutora Luciana Arcoverde, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso Fala Pepeca. Muito Obrigada. Bom ter você aqui de novo. E antes de eu passar a palavra para ela, eu quero primeiro agradecer ao Estúdio Solen, que faz esse podcast chegar até você com essa qualidade maravilhosa. E agradecer aos nossos patrocinadores, que eu sempre falo que a gente só pode trazer pessoas que entendem do assunto. A liberdade que a gente tem de escolher os temas e trazer a melhor pessoa para falar dele, só existe, doutora Luciana, porque a gente tem patrocinadores que fazem o nosso podcast acontecer, que confiam no nosso trabalho e entendem a importância, né, desse nosso podcast, porque a gente está aqui, eu estou aqui dedicando um tempo meu para levar informação, né, que poderia estar sendo usado na minha vida pessoal, no meu trabalho remunerado, e a doutora Luciana deixou de estar fazendo os compromissos profissionais dela, deixou de estar cuidando da saúde dela, da família dela, para estar aqui hoje contribuindo na sua vida. Então, ó, já bota para curtir, compartilha esse podcast, faz esse podcast chegar no maior número de pessoas possíveis. Homens, mulheres, avó, tio, tia, meninas. Esse podcast hoje está muito especial. Então, agradecer a Maia Eyewear, beijo Larissa e Hugo, que agora estão com nova unidade da Maia, estão com loja online da Maia, a melhor ótica, preços acessíveis, qualidade ímpar, modelos incríveis, é a melhor ótica do Brasil, na minha opinião. Então, um beijo pessoal da Maia. Agradecer também a Best Laser, que é a nossa franquia parceira de depilação a laser. Depilação a laser é liberdade. Então a Best Laser está em Roraima e está em vários lugares do Brasil para levar liberdade e autonomia para você estar sempre pronta com o mínimo de desconforto possível. Agradecer também a Doutora Estrias, que é a nossa empresa de tecnologias, né? Não só no tratamento de estrias, mas de manchas, remoção de tatuagem, rejuvenescimento. A Doutora Estrias aí tem uma gama de tecnologias para auxiliar você, mulher, a se sentir melhor consigo mesma cada vez mais. Agradecer ao Mestre Cervejeiro e ao Humilde Gastrobar, que está sempre com a gente desde a primeira temporada. O Mestre Cervejeiro, que apesar do nome, tem outros tipos de bebida, tem comidinhas. O Amiúde, que é o barzinho que fica lá atrás do Mestre Cervejeiro, tem música ao vivo, tem assim um cardápio incrível, é um lugar muito legal e muito seguro para as mulheres. É o lugar que a gente escolhe quando está sozinha, quando quer ir com as amigas, porque lá é maravilhoso. Então, um beijo pro pessoal aí do Mestre Cervejeiro e Amiúde Gastrobar. Agradecer a Farmapele, nossa empresa parceira, nossa farmácia de manipulação, a melhor farmácia de manipulação que temos. Agradecer imensamente a parceria e mais uma vez estar aqui com a gente, fazendo esse podcast acontecer. E agradecer a Tábua do Reino, que foi a nossa primeira parceira, nosso primeiro patrocinador, que está sempre aqui nos prestigiando, nos brindando com nossas comidinhas, né, as tábuas de frios, quiches. E lembrando que a Tábua do Reino, ela não fica apenas no delivery, na tua tábua de frios, mas ela também faz eventos. Então, se você tem uma comemoração especial, quer proporcionar momentos para pessoas estarem junto com você, a Tábua do Reino
faz a sua festa acontecer com muita qualidade, que todo mundo, todo esse time que eu falei aqui trabalha com excelência e com qualidade, porque é nosso valor em comum do Fala Pepeca. Mas ufa, Estúdio Solen, vamos lá. Doutora Luciana Covejo, agora sim, seja bem-vinda mais uma vez ao Fala Pepeca. Ela que já veio aqui falar sobre, a gente fez um episódio muito especial, né? A doutora Luciana tem know-how para falar de vários assuntos, mas esse especificamente tinha que vir falar, porque ela tem uma linguagem clara, ela tem uma linguagem simples, ela se conecta com as pessoas, ela passa uma informação que tu não tem como não entender. Então seja bem-vinda. Carol Queiroz, muito obrigada. Rainha das Pepecas. Não é? Não me apresentei, né? Sou Rainha das Pepecas. Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui novamente com você, com o pessoal aqui da equipe Solen. É um prazer imenso poder falar dessas meninas, que eu chamo elas de borboletas, que é exatamente nesse processo de construção, não só da identidade feminina, como também a questão da sua própria saúde íntima e que vai construir também a sua sexualidade plena futuramente. Verdade, seu trabalho é incrível, a doutora Luciana já trabalha no serviço público, né, com meninas e com adolescentes também lá, né, e tem desenvolvido um trabalho incrível aqui na nossa cidade ainda. Na verdade, a ginecologia na infância e na adolescência não é uma especialidade tão comum, né, dentro da ginecologia, e ela é pioneira nisso aqui no nosso estado, montou uma sala super lúdica, com tudo assim preparado para acolher essas meninas, a sala ficou lindíssima, e eu fico muito feliz que a senhora tenha aceitado estar mais uma vez aqui nesse podcast, falando e contribuindo, né, para a saúde de tantas meninas, porque a gente esquece, né? A gente não esquece? A gente não, né, nem eu nem a senhora, mas muitas mulheres esquecem que a gente precisa cuidar lá de quando nasceu, do dia que nasceu, a gente já precisa cuidar da pepeca das meninas, não é verdade? Você sabia que eu pergunto às meninas o que é uma ginecologista, o que é que a ginecologista cuida, e eu pergunto a elas se elas já foram uma ginecologista. E elas respondem que nunca foram uma ginecologista. Aí eu digo, engano seu, você já foi uma ginecologista. Aí ela olha para a mãe, olha para o pai. Quando? Eu disse, quando você ainda morava na sua primeira casinha. Ah, é verdade. Porque quando você ainda estava dentro da barriguinha da mamãe, aí quando eu mostro o útero, mostro a vulva, mostro as partes do corpo, e a gente já vai começando a falar, para ela entender que a ginecologista já começou a cuidar dela antes mesmo dela nascer. E que esse trabalho é de continuidade e que vai perpetuar até a vovó dela. A gente trazer esse tema é muito importante porque muitas pessoas ainda acham que a criança, né, a menina, só tem que ir no ginecologista ou quando ela tem um problema, né, um corrimento, alguma coisa mais séria, ou quando ela começa a sua vida sexual, né? Então, assim, a nossa vulva, ela não é feita só para o sexo, tem um monte de cuidado que a gente tem que ter. E aí eu queria começar perguntando exatamente isso. Quais são os cuidados básicos que os pais devem ter com a saúde íntima das meninas na primeira infância, doutora Luciana? Primeira coisa é ter muito cuidado do ponto de vista de excesso de fraldas. Porque às vezes usam fralda demais, usa aquela fralda que não está adequada, não faz uma troca num tempo hábil, deixa a fralda com muito xixi, acumula muito e aí pode levar a processos infecciosos, também a processos de dermatites e culminar inclusive na questão da sinéquia. A sinéquia é um ponto importante, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, que a sinéquia é como se fosse a fimose dos meninos, né? Tudo que é quando a gente fala de pintinho, né? De piruzinho, de piroquinho, como meu filho diz, quando fala do pênis do menino, parece que é mais natural, né? Eu falo que o homem, ele olhou para baixo, se ele não tiver uma gordura abdominal muito grande, ele já vê, né, o bichinho dele lá. Os meninos têm mais facilidade, são mais incentivados, menos marginalizados e criminalizados quando descobrem ali suas partes íntimas. E as meninas já não têm a mesma sorte. A gente está aqui para mudar isso, né? Construir uma abordagem diferente quando a gente fala de vulvas de meninas. Mas a sinéquia, ela é pouco falada. Mas o que é a sinéquia, doutora Luciana? A sinéquia nada mais é do que uma aderência entre duas superfícies que não eram para se unir. O que acontece? Os pequenos lábios, eles podem colabar, eles podem se unir na linha média da vulva, obstruindo tanto a saída do xixi pela uretra, até mesmo a saída da vagina. Então, é como se a menina fizesse uma linha única de cima a baixo na vulva, onde não expõe nenhum dos orifícios, nem da uretra, nem a
vagina através do ímen. Então ela fica com tudo unido e a gente precisa orientar esse familiar que isso pode acontecer a partir dos 3 meses de idade até o momento que a menina começa a ter desenvolvimento dos hormônios. Porque é justamente esse período que a baixa dos hormônios femininos acontece que isso vai acontecer. Então essa sinéquia muitas vezes é por conta do atrito. E a gente vai dizer que ela faça o quê? Higienize, use hidratantes e faça massagem para poder afastar esses pequenos lábios. Dificilmente se faz uma cirurgia, o tratamento é eminentemente clínico. Olha que maravilha. Agora, para a mãe, para o pai, para quem cuida dessa criança, dessa menina, identificar uma sinéquia, tem um caminho que a gente percorre, né? Primeiro tem que olhar para essa vulva, tem que saber o que é uma vulva. A mãe, né, o pai, a gente também tem que ter educação sexual quando a gente vai cuidar de crianças, né? Educação em saúde íntima, para que a gente possa estender esse nosso cuidado para as nossas meninas. E aí isso é uma grande dificuldade, né, doutora Luciana? Muito. Você falou do menino. Eu acho que o menino ele já fica com mais facilidade porque o pênis, ele também é um momento que ele faz o xixi. Então ele manipula muito o pênis dele para urinar e depois ele começa a fazer a descoberta em relação à sexualidade. Mas a menina não, é como se fosse tudo guardadinho, é uma joia, né? Eu já vi mãe falando, né? É a joiazinha, tem que guardar a joinha. Então aquela joinha que ninguém mexe, que ninguém vai olhar. E muitas vezes o fato de não olhar, ela não conhece a própria vulva. E quando ela vai olhar a vulva da filha, ela também não sabe reconhecer o que é certo e o que é errado. Então, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer as partes do seu corpo. E isso é importante que a mãe saiba quais são as partes do corpo. Não são raras as vezes que eu recebo mulheres com as suas filhas pequenas preocupadas com alguma coisa errada. E não tem absolutamente nada errado. A vulva das filhas estão completamente normais, só que elas não sabem reconhecer. Elas não sabem o que é um ímen e às vezes elas veem um entumecimento do ímen e pensam que é um caroço e nada mais é do que o ímen das meninas. Então, a gente precisa educar, a gente precisa mostrar, a gente precisa desmistificar, quebrar essa ideia de que a gente não pode falar das partes íntimas de uma menina e mostrar a ela como é a própria parte íntima dela. E a gente pode fazer de uma forma lúdica, uma forma de brincadeira, primeiro mostrando numa pelúcia, e que é isso que eu faço, eu mostro a ela, e depois, quando eu vou examiná-la, evidentemente, quando ela permite o exame, que eu negocio com ela, eu pergunto se ela deseja ser examinada, e digo a ela que ela vai ser examinada na presença da mãe, que o exame não vai ser somente eu e ela. E aí, na hora do exame, eu faço a correspondência do que eu mostrei na pelúcia no próprio corpinho dela. Então, ela vai entender que aquelas partes que ela viu lá comigo na pelúcia, ela está vendo no próprio corpo. E ela vai saber identificar o que é grande lábio, o que é pequeno lábio, o que é clitóris, o que é capuz de clitóris, aonde é a uretra, onde é a entrada da vagina, onde tem a cortininha, que eu não chamo a membrana, eu digo que é uma cortininha, que é a cortininha do ímen que fecha a entrada da vagina. Eu mostro onde fica a região do períneo e mostro onde é o ânus, justamente para orientar a higiene quando ela evacuar, quando ela fizer cocô. Por que ela não pode pegar o papelzinho e passar para frente? E por que ela precisa tomar banho depois que ela faz cocô? Então fica muito mais fácil quando ela percebe no próprio corpo onde é que ela precisa higienizar melhor. Ai, gente, isso é muito necessário. Imagina, eu fico pensando quantas de nós sofremos por tantas coisas durante toda uma vida por uma simples falta de uma orientação básica e clara como essa. Né? A gente não sabe, infecção urinária, corrimento, não saber se higienizar, ter vergonha do próprio corpo, tantos mitos que a gente poderia, numa simples consulta, simples porque diante das complexidades do que a senhora já fez, né, na sua jornada aí profissional, essa é uma orientação, uma educação em saúde que salva muito, né? É uma coisa básica, né, Carol? Quando você fala simples, é porque é básico. Não é uma coisa diferente. É uma coisa do beabá, que é a educação em saúde. E quando essa menina ela tem consciência do próprio corpo, ela vai fazer uma higienização melhor, ela vai saber que ela tem que aparar o pelo, porque o pelo longo demais vai juntar resto de xixi, resto de papel higiênico. Se ela já menstrua, sangue, vai formar coágulozinho ali, vai gerar mau cheiro e vai dar infecção.
Então, se ela sabe que aquele pelinho aparado, se ela sabe que ela tem que afastar entre o grande e o pequeno lábio, se ela sabe que tem que puxar o capuz do clitóris para higienizar e que quando ela vai fazer cocô, ela precisa tomar banho e que quando ela troca o absorvente, ela também precisa fazer uma higienização, pelo menos jogando um jato de água, ou se ela não tiver um lenço umedecido, a gente consegue resolver 99% dos processos infecciosos, somente com orientação de higiene. Olha que maravilha. Doutora Luciana, e antes da gente falar dessas questões de higiene que a própria menina faz, a gente tem aí muitos casos de assaduras, né, de infecções quando a criança é bem bebê. Como é que faz para evitar assadura na criança, na menina pequenininha, né? Você já falou do uso da fralda, mas assim, esmiuçar melhor para que quem está em casa aí, quem cuida de pepequinhas, possa entender que cuidados ter, né, para evitar assaduras e infecções em crianças pequenininhas. Primeira coisa, não deixar o uso prolongado da fralda molhada, porque é a dermatite das fraldas, que é exatamente pelo xixi. Então, não pode deixar a fralda muito tempo. E uma boa pomada que consiga fazer um revestimento da vulva, como se fosse uma impermeabilização mesmo. Ela passa uma camada bem generosa de pomada para que não haja essa assadura. E também a questão de higienizar sempre. Eu me lembro de madrugada, quando eu ia trocar a fralda de Sofia, né? Que vamos combinar, é muito mais fácil trocar a fralda de menino do que de menina. Então, de madrugada, quando eu ia trocar a fralda dela, eu sempre tinha que ter uma água morninha para poder limpar, para poder dar mais trabalho, mas em compensação ela nunca teve uma dermatite de fralda, ela nunca teve um processo infeccioso. E o menino não, você podia até deixar um pouquinho de cocô ali sujando no saco, não tava nem aí, né? Mas na menina tá tudo bem. Porque o menino lavou, tá novo, né? A menina não, tinha que ter mais cuidado. Então assim, redobrar os cuidados de higiene, justamente para não deixar excesso de urina ali, não deixar resto de fezes ali e, sobretudo, estar passando uma boa pomada para impermeabilizar desde a região da vulva, descendo pelo períneo e até a região perianal. Tem que passar bem aplicadinho em todas as regiões ali, né? Tem que passar uma camada muito generosa de pomada. E assim, sempre que for trocar a fralda, limpa aquele excesso para não deixar. Já ia perguntar isso. Não pode estar deixando. Você não pode botar pomada nova em cima de pomada velha. Não, você recolhe aquela pomada, limpa, né? E tentar fazer também desmame de fralda cedo, né, Carol? Não é muito bom usar fralda durante muito tempo. Às vezes eu digo às mães, você precisa treinar o desmame das fraldas. Lógico que a gente sabe que é mais prático deixar a fralda, as coisas do dia a dia, você trabalha, a criança está na creche, está na escolinha, mas precisa desmamar. Então, assim, ensinar a pedir para usar o banheiro e tentar sair para as calcinhas o mais rápido possível. Porque realmente dá trabalho. Muito. Assim, eu acabo com algumas pacientes, né, por acompanhar grávidas, né, elas sempre me perguntam, por causa da parte da urologia, eu tenho especialidade de uropediatria, né, que é a parte urológica das crianças dentro da fisioterapia pélvica. Então as mães perguntam muito para mim sobre desfraude, né, e aí eu sempre oriento que quando a criança, você percebe que a fralda já começa a espaçar mais um xixi para o outro, né? Porque quando a criança é bem pequenininha, o xixi ele sai toda hora, não tem horário de micção, ele vai saindo, ele sai incoordenado. Se ele sai de forma muito horáriozinho, certinho, tem até às vezes alguma coisa errada urológica, então ele vai saindo espontâneo. Quando a criança faz ali um ano e meio ali, tu já começa a perceber que tem os horários ali. Nesses intervalos que você já percebeu, acabou de fazer xixi, tu pega na fralda, a fralda tá quentinha, né? A gente sabe, mãe sabe disso, né? Tira a fralda, limpa, deixa de calcinha ali, que seja meia horinha para a criança começar a acostumar, porque também tem um costume, né? E quando ela começar a falar, você começar a observar, a mãe é boa disso, né? Os pais também podem treinar isso, tá, pais? De observar e começar a colocar a calcinha. Só que aí, às vezes, ela vai fazer o quê? Às vezes ela vai fazer cocô na calcinha, às vezes ela vai fazer xixi na calcinha. Mas poucas coisas eu falo assim, aconteceu com a minha mãe, aconteceu comigo e não morreu. Eu usei fralda de pano durante anos. Minha mãe lavava na mão, né? Lavava a mão, não tinha máquina de lavar. Hoje a gente tem isso, né, gente? Então, assim, não tem porquê. A gente pode sim, a fralda descartável veio para facilitar, mas ainda a fralda de tecido, acho que ela é maravilhosa. Tem aquelas fraldas que são ecológicas, né? Que também são de tecido de algodão. Então, essa parte é uma parte super importante. E, doutora Luciana, tem uma coisa que é muito comum. Agora, ainda bem que tem a senhora aqui com essa especialidade que eu mando tudo pra lá, mas muita gente me ligava desesperada porque eu trabalho com sexualidade. Carol, minha filha, começou
a se masturbar. Ela começou a mexer na pepeca dela. Ela tá encegueirada lá embaixo, que ela pegou. Meu Deus, essa menina é saliente, ela é precoce, será que tá acontecendo alguma coisa? Então, muitos pais se pegam desesperados quando a criança começa a descobrir a sexualidade dela, que nem sempre é a vida sexual já começando, mas a gente tem uma fase ali na infância, que é os 2 anos de idade mais ou menos, a criança começa a descobrir os buraquinhos dela, né? Ela bota o dedo no olho, no nariz, na boca, ela fazia, descobre a úvula, enfia o dedo no ouvido e ela vai descobrir a pepeca. Dessa fase dos 2 aninhos em diante, que ela começa a descobrir, como é que a senhora orienta os pais a lidarem com isso? Porque a gente veio, nós ainda estamos numa geração que a gente veio de uma repressão muito grande. A gente acaba reproduzindo, né? Tira a mão daí, não pode, não pega aí, né? A senhora estava até falando antes de começar, como é que é? Não pode nem ajeitar a calcinha aqui. Meu Deus, tira a mão daí, né? Tira a mão daí. Então, o que a senhora orienta para essas mães, esses pais, terem um pouquinho mais de tranquilidade, né? E deixarem as crianças seguras, mas, ao mesmo tempo, explorarem a sua sexualidade? A gente tem que ter um cuidado também para alerta de violência. Porque, às vezes, o despertar de uma sexualidade muito precoce significa que houve uma violação. Então, a gente tem que ter um olhar atento para saber diferenciar se aquilo ali é uma descoberta ou se ela está reproduzindo algo que está fazendo com ela. Isso é importante. Com certeza. Então, assim, observar se aquilo ali está sendo feito de uma maneira eventual ou se aquilo ali está se tornando muito repetidamente. Então, isso serve de alerta e, às vezes, também cuidado para você não repreender em público, para você não repreender na frente das pessoas, para você não gritar e não assustar. A menina descobrir o clitóris, descobrir o prazer, às vezes ela vai descobrir, né, com coisas habituais, como usar a duchinha para lavar a vulva na hora que ela fez o xixizinho. Porque tem muitas meninas que não usam papel higiênico. Elas usam a duchinha e se enxugam. E eu recebo meninas que às vezes a mãe diz assim, Luciana, ela só quer fazer xixi de instante em instante para usar o chuveirinho. Eu disse, ela está descobrindo, ela está aprendendo a zona erógena que é o clitóris. Deixa, não vá reprimir, daqui a pouco isso vai adormecer novamente, que é como você falou, são as fases de Freud. Ela vai descobrir e depois ela vai internalizar, aquilo vai passar. Agora, se você reprime, se você briga, se você assusta, o que vai acontecer? Você vai fazer um trauma e isso vai gerar consequências nefastas para a sexualidade dela futuramente na puberdade. Porque você pode gerar uma mulher frígida, com vaginismo, você pode ter uma mulher que não suporte ser manuseada e o pior, que ela não tenha conhecimento do próprio corpo. E se ela não se masturbou, ela não sabe o que é o prazer para ela e ela não pode ensinar o caminho das pedras para com quem ela vai se relacionar. Isso é muito importante porque realmente a gente tem esse poder na infância, né? A gente constrói aí, né? O pessoal da psicologia sabe mais. A gente constrói muitas coisas, né? Que a gente vai levar para a vida na infância. E eu tenho muitas pacientes que têm um monte de problema, né? Um monte de disfunção sexual. E quando a gente vai na anamnese, vai investigar, fala, olha, às vezes não, as pessoas acham muito que abuso causa isso, né? Mas eu tenho uma estatística no meu consultório que a educação repressora, sabe? Uma educação religiosa muito repressora relacionada à sexualidade, de demonizar o sexo, de criminalizar e marginalizar a sexualidade, e muitas vezes a criança está ali naquela fase e nem sempre é sexual, é só a sensação que é gostosa. Ela ainda não está pensando em sexo como nós adultos pensamos, né? Ela está só descobrindo que aquilo ali é gostoso de mexer, não é isso? É igual o prazer oral, quando ela está com a chupeta. É igual o prazer anal, quando ela retém as fezes ou ela solta as fezes, que ela também negocia isso daí. Quando ela gosta, quando ela não gosta, quando ela quer chamar atenção, ela prende as fezes, faz constipação. Prazer vaginal, clitoridiano é igual. É uma das fases de descoberta. E quando eu pergunto muitas vezes às mulheres se elas têm prática de masturbação, não. Nunca se masturbaram. Tem vergonha de se tocar. E vergonha de quando eu pergunto se ela se masturba, quando elas dizem que tem alterações de libido. E você tem desejo? Aí fica sem graça. Você se masturba? Quando você vê um filme, você se vê naquela cena? Você sonha com sexo? Parece que eu estou falando coisas assim inimagináveis. Não é comum, e aqui eu vou fazer propaganda da doutora Luciana ginecologista, não é comum uma consulta como a sua. Eu lembro que quando eu fui sua paciente a primeira vez, eu já fisioterapeuta pélvica, já casada, já tentando engravidar,
doutora Luciana falou assim, faz sexo anal? Eu olhei assim pra ela e falei, que nunca ninguém me perguntou isso. E é uma pergunta que precisa ser feita. Porque a senhora me deu várias orientações relacionadas a sexo anal na época, que são orientações importantes. Então, assim, a gente não está acostumado ao profissional de saúde a abordar a nossa vida sexual. Desde ou apenas em 77, a Organização Mundial de Saúde diz que o conceito de saúde humana tem que ter saúde sexual. Mas ainda as pessoas veem sexualidade como, meu Deus, é pecado. Não acredito. Tu que tá vendo Fala Pepeca, provavelmente não, porque tu já tá aqui porque tu quer saber disso, entendeu? Porque não te contaram em lugar nenhum e tu tá aqui exatamente porque tu já é diferenciada. Mas existe muito isso, né? Muita hipocrisia. Porque como é que eu não vou perguntar de sexo anal a uma pessoa se eu sei que sexo anal desprotegido, ela aumenta o risco de ST por conta das fissuras? Ela aumenta o risco de infecção vaginal se ela fizer sexo anal desprotegido e depois fizer uma penetração mesmo que vaginal. Lave, eu descobri com ela, mesmo que lave, pode esterilizar o pinto, meu amor, dá BO. Dá, porque a bactéria entra na uretra, né? E depois, quando ele ejacula vaginal, vai estar a bactéria ali. E às vezes faz o sexo anal e faz sexo oral em seguida, sem higiene também. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa conversar, desmistificar, porque isso faz parte da minha função. Eu preciso orientar para que ela tenha saúde íntima. E como é que ela vai ter saúde íntima se ela tem práticas sexuais sem nenhuma orientação prévia? Isso é obrigatório. Então, como é que eu tenho uma mulher que tem candidias de repetição e ela faz sexo anal toda semana sem preservativo? É pedir pra ter de novo, né? Só que ela não sabe disso. Não, e ninguém pergunta se ela faz sexo anal. E aí eu pergunto. E ela fica assustada. Aí eu oriento. Aí ela para. Aí o negócio funciona. Então, assim, a gente precisa tirar essa ideia, né? Que médico não pode entrar na intimidade da vida da mulher. Claro, tem coisa mais íntima do que você me dizer essas coisas. Você ser examinada, você fica numa posição totalmente vulnerável. Então, assim, isso faz parte da conduta de um ginecologista, de um bom ginecologista. Deveria fazer. Esse é o grande diferencial. E aí tem um tema que, além, né, acho que muita coisa quando fala de pepeca assombra os cuidadores de uma menina. E além de se tocar, de se higienizar, existe um tema que é bem tabu também. E tem até histórias engraçadas para contar sobre isso. Né? A senhora deve ter várias, inclusive. Mas primeira menstruação. Como é que a gente prepara uma menina? O que a gente fala? Como que a gente aborda esse tema da primeira menstruação? Espera menstruar para falar? Já vai avisando? Leva no médico? Como é que a senhora orienta que seja feita essa orientação? Orienta que seja feita essa orientação? É ótimo, né? Mas como é que a senhora direciona os pais para lidarem com a primeira menstruação da menina? A primeira consulta ginecológica é aos 9 anos de idade. Porque aí a menina começa a desenvolver o broto mamário. Em torno dos 9 anos. E, em média, 2 anos ela vai menstruar. Então, eu tenho a possibilidade, no momento que ela cresce o broto mamário, de mostrar como vai ser o desenvolvimento do corpo dela e quem vai mandar em cada parte do corpo dela. E aí eu mostro o útero, mostro o ovário e pergunto se ela sabe o que é aquilo. Na grande maioria das vezes elas não sabem. E aí eu digo que o ovário, ele é o responsável por tornar a menina com o rosto mais fino, aparecer, por exemplo, a cintura fininha, crescer as coxas, ficar com bundão, o peito crescer e também vai desenvolver o útero. E eu conto a historinha que no ovário vai vir uma célula importante que muita gente chama de cimentinha, que essa cimentinha vai crescendo e que na hora que ela é solta pelo ovário, vem a trompa e pega essa cimentinha. Ela vai andar na ponte, que é a tuba, e vai cair dentro do útero. E lá no útero, a menina não menstrua porque a menina não engravida. Quem engravida é um adulto. Então, na hora que aquela cimentinha vai cair dentro do útero, vai ter menstruação. Então, ela vai entender que o processo da menstruação é porque uma menina menstrua e a adulta engravida. Então, quando a mulher não menstrua, ela engravidou. Então, a gente vai conversando e vai explicando. Tem famílias que não tocam nesse assunto em hipótese nenhuma, porque eles não se sentem preparados. E tem familiares que já têm uma certa flexibilidade do assunto. Algumas meninas vêm completamente verdes e outras já vêm com perguntas feitas. E eu digo sempre às mães,
a melhor maneira de você ensinar ela sobre menstruação é usando o seu próprio corpo. Então, chegue, na hora que você estiver menstruada, chame ela para o banheiro com você, pegue um absorvente, mostre ela o que é um absorvente, peça para ela abrir, peça para ela botar na calcinha e para ela ver como você vai colocar o absorvente. E explique que a menstruação vai acontecer todos os meses para você, porque você é uma adulta, mas que na hora que ela for menstruar não vai acontecer todos os meses. E você vai tirando essa imagem que a menstruação é uma coisa suja, uma coisa feia, que impede ela de fazer as coisas. Aí você vai dizer assim, você lembra quando você teve aquela aula de inglês que eu te levei? Lembro, a mamãe estava menstruada e eu não deixei de te levar. Você lembra quando a gente foi na festa da vovó? A mamãe também estava menstruada, a gente não deixou de ir na festa da vovó. Lembra que a gente viajou e foi lá para São Paulo ver aquela peça de teatro? Lembro, a mamãe estava menstruada e nem por isso deixou de ir. Então, tira da menina aquela imagem que a menstruação também vai impedir ela de fazer as coisas que ela gosta. Então, a mulher, usando o próprio corpo, vai também orientar educadamente a filha a respeito da saúde íntima. Naturaliza e a menina vai se sentir mais segura. Você, bom, aconteceu, faz muito sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sou mãe de meninas, né? Acontece com a minha mãe tá bem, então realmente não é nada, né? Eu tenho várias pacientes, várias amigas que quando menstruaram acharam que estavam morrendo, porque estavam sangrando, várias, isso é bem comum, né? Ou acharam que se a partir da menstruação ela encostasse no menino, um dia desse eu fui dar uma aula numa faculdade de enfermagem, e aí eu fui falar sobre educação sexual, a gente gravou uma matéria bem legal lá, e aí uma moça levantou e falou, olha, eu quando menstruei, eu achei que eu estava morrendo, depois a minha mãe disse que a partir dali eu não podia, ela falou que um dia o namorado deu um beijo no rosto dela, ela foi pra casa chorar, achou que ele ia engravidar. Então assim, gente, ela tem 33 anos. Ai, Carol, isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito, porque tem muita gente. Quando a senhora falou que a menstruação não impede a pessoa de fazer nada, eu me lembrei da minha mãe. Porque eu ia na ginecologista desde muito pequena, porque a minha mãe tinha a crença de que a minha calcinha tinha que estar sempre seca, né? Isso é até uma coisa legal da gente falar. Então, minha calcinha ficava úmida, né? A gente tem o muco vaginal, a vagina é autolimpante, no que ela se autolimpa, ela não é frost free não, entendeu? Não evapora, entendeu? Aquela água vai para algum lugar. E aí vai para a calcinha. Então, toda vez que estava melada a minha calcinha, não tinha corrimento, não tinha mau cheiro, não tinha coceira. Minha mãe se desesperava. Então, eu fui na ginecologista com 3 anos de idade, ela ia e me levava. Toda vez, era até a doutora Isa, já até faleceu. Maravilhosa, graças a Deus eu tive uma ginecologista quando criança aqui, era muito acolhedora, porque na adolescência eu tenho uma experiência péssima para compartilhar, mas ela, né, com muito cuidado, me ensinou a higienizar, falou, quando eu estava perto de menstruar, ela me falou, daqui uns 6 meses, 1 ano no máximo, você vai menstruar, que ela viu que eu já tinha broto mamário, e aí foi tranquilo. Quando eu menstruei, eu me assustei, porque não tinha cheiro de sangue e não era vermelho. Eu lembro que eu estava na casa de uma prima, e eu não tinha costume de ir para casa das pessoas. Eu dormi lá, então na hora de tirar a calcinha, eu percebi que eu estava úmida e fiquei com vergonha da calcinha úmida. Então eu tirei escondida, dobrei, enfiei na mochila, sabe? Quando eu cheguei em casa, que eu senti que estava úmida, que eu fui ao banheiro, que eu tirei, eu dei um grito. Eu chamei a minha funcionária de casa, Frá, pelo amor de Deus, o que? Será que eu fiz cocô na calça? Ela, ai, tu menstruou. E eu, preto? Menstrua preto? Como assim? E aí eu fiquei assustada e tal, mas é ok, eu já sabia o que era menstruação, minha mãe menstruava, eu pegava amores da minha mãe, eu botava dentro da calcinha e ficava andando na casa, mas que eu andava igual uma pata, eu via ela fazendo, eu ia lá, eu tô menstruada, eu botava. Então, minha mãe sempre naturalizou muito. Mas acho que pra minha mãe, menstruação era algo muito sofrido. Então, quando eu menstruei, a minha mãe, a minha madrinha, as minhas tias, todo mundo começou a chorar. E aí eu falei, não era um tabu pra mim, mas quando eu vi ela chorando, eu falei, gente, não sei o que é, não, mas assim, deve ter algo ruim me esperando por aí, porque se tá todo mundo chorando, né? E aí minha mãe, porque a partir de agora ela vai ter cólica, porque a partir de agora ela vai sofrer, porque a partir de agora ela vai ficar inchada, e eu, meu Deus do céu, vai acontecer tudo isso comigo, pra mim eu ia só sangrar todo mês, entendeu? Mas acontece isso demais. Então, primeiro eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho dessa questão do muco vaginal, porque eu lembro de uma tia minha que ela dizia que a minha prima estava transando porque a calcinha dela ficava melada com 12 anos de idade. Né? O muco, você acabou de dizer, a vagina ela é autolimpante, então existe a produção que vem não só do útero,
como também das paredes vaginais. E ela vai soltando as células epiteliais, ela vai descamando juntamente com aquela secreção e forma um muco que se exterioriza pela cortininha, que é o ímen, e vai sujar a calcinha da menina. Não tem problema nenhum. E isso daí também é um dos indicativos que a menstruação pode estar perto de vir. E é interessante falar com as mulheres a respeito do muco, que eu faço uma comparação, Carol, que elas entendem. Eu digo assim, você produz cera no ouvido, meleca no nariz, cuspe e remela. Então também produz secreção. Adorei isso. Vocês vão me ver falando isso agora, hein? Adorei. Então você vai ter essa produção dessa secreção. Agora, se a secreção ela começa a ficar com mau cheiro, se ela coça, se ela irrita, se ela fica esverdeada ou branca como um leite talhado, ou até mesmo esverdeada, acinzentada, amarelada, como se fosse uma cor muito escura de manteiga, aí é indício de infecção. Mas caso não seja assim, toca a vida que é a produção das secreções do corpo, nada para se preocupar. Uma vez eu vi até que, assim, né, às vezes tem um líquido mais ácido no muco, que ele mela até, chega a manchar a calcinha, né, e é natural isso também. Forma um rastrinho, parece uma impressãozinha digital, fica um risquinho na calcinha. Tem Parece mãe que passou água fica, sanitária. tem mãe que fica ensandecida com isso. E aí a gente vai trabalhando e elas vão tranquilizando. E ainda tem outra coisa que você falou das menstruações, eu me lembrei recentemente, tem mais ou menos uns 2 meses, eu recebi uma borboletinha lá no consultório, uma figurinha. Ela entrou com os pais, com uma bolsinha bem pequenininha, né? E sentou que ela veio, a menina com 7 anos de idade, que tinha menstruado. Eu disse puberdade precoce, mas eu vi ela uma menininha mesmo, né? Eu disse assim, e ela veio com o diagnóstico de puberdade precoce. Conversando com ela e tudo, e ela super faceira, assim, bem queridinha, sabe? Desenvolta. Uma fofinha, uma queridinha. E a gente conversando e o papo rolando e tudo certinho, eu mostrando as coisas a ela. E de repente eu disse assim, agora tia, gostaria de lhe examinar. Você se incomoda? Não, tia, de jeito nenhum. Vamos, a mamãe vai te ajudar. Eu dei o aventalzinho, ela foi. Aí eu sempre vou dizendo o que eu vou fazer, né? A tia agora vai examinar teu olhinho e tudo, que é uma negociação. Ninguém vai chegar e tocar no corpo de ninguém. Você tem que pedir permissão. E aí, na hora que eu fui pedir permissão para examinar a mama dela, que não tinha mama, a barriguinha, a vulva, não tinha nenhuma alteração. E quando eu fui olhar a região genital dela, apresentava uma fissura anal. E o que acontecia? O sangramento que a pessoa achava que era menstruação era de uma fissura anal. Ela estava sangrando por constipação. E aí, na hora que eu falei isso, eu disse, olha, a gente agora vai investigar a constipação, vamos ter que mudar os hábitos alimentares, mas como você disse que sangrou, a tia vai pedir um raio-x para ver a tua idade óssea, sai explicando tudinho. Carol, nesse momento ela olhou para mim e fez, mas tia, quer dizer que eu não sou uma borboletinha dessa que menstruou? Eu disse, se você ainda é uma lagartinha que nem entrou no casulo. Aí ela começou a rir. Tia, então quer dizer que eu não virei borboleta ainda? Eu disse, não, você é uma menina. E aí ela abriu a bolsinha. Tia, eu tenho até um absorvente. Eu disse, pois guarda para a melhor coleguinha da sala, que você não vai precisar mais usar. Então ela saiu lá do consultório, tendo certeza que ela não tinha menstruado, que não era uma situação de puberdade precoce e que o sangramento era anal. Aí você imagine o que passou na cabeça desses pais e dessa menina que até absorvente levava numa bolsinha para a escola e estava se achando, aos 7 anos de idade, como uma borboleta, né? E não era. Então, assim, é até isso você preparar a menina, né, e você examinar a menina e você sacar que realmente aquilo ali não é um sangramento que está vindo da genitália, é um sangramento anal. E às vezes é um trauma, às vezes é uma infecção urinária que fez com que ela sangrasse. Então, assim, examinar uma garota, uma menina, precisa ter muito cuidado, porque você pode estar diante de algo que não tem nada a ver com a puberdade precoce, que foi essa garota. E é super comum, né? Constipação no nosso país, nas meninas, a gente tem um alto índice de constipação e fissura anal é um perigo, inclusive, né? Então, realmente tem que tratar. Imagina se ela não tivesse ido com a senhora tanto de tempo que ela ia passar. E eu achava que ela estava sangrando o primeiro tempo inteiro, né? Porque nem é só uma vez no mês, que fissura anal é uma coisa que sangra e sangra muito. Fora as dores, gente. Tadinha. Imagina, agora assim, hábitos alimentares errados, né? Baixíssima ingesta de água.
e andando com absorvente, achando que era menstruação. E ficou triste porque não era borboleta, ainda era uma Ainda ia lagartinha. piorar a situação, né? Porque absorvente, né? Piorar. A gente já sabe que não pode. O que eu queria perguntar? Vamos falar de higiene íntima agora, né? Tem muitos mitos sobre a higiene íntima. O que deve ou não deve ser usado na limpeza da área íntima? Como fazer e como fazer a higiene íntima? Acho que é a pergunta principal. O que fazer, o que não fazer, eu tenho certeza que vai vir aí nessa resposta. Eu já vi mãe dizer que limpa com cotonete. Eu perguntei a ela por quê. Porque ela dizia que era muito delicada e tinha medo que a mão dela machucasse a vulva da filha. Aí eu disse a ela que ela não ia raspar com a ponta da unha. Ela ia usar a polpa digital para afastar a secreçãozinha que tivesse ali acumulado. Pronto. E que só precisa usar água e sabão quando a menina tivesse evacuado ou quando fosse trocar o absorvente quando ela tivesse menstruada. Caso contrário, é água. Porque se você ficar lavando demais, você também está tirando a proteção. Então, aquela ideia de lavar com água e sabão toda vez que vai entrar dentro de um chuveiro não é certo, porque você tira a proteção natural da vulva da garota. E também, se você usar produtos muito cáusticos, você também está alterando o pH vaginal daquela garota e predispondo a infecções. Existem muitas coisas que são erradas. Se a gente vai falar de uma menina que já tem atividade sexual, até mesmo aquela ducha íntima que o pessoal tem um hábito horroroso, completamente equivocado, que eu digo a todo mundo, jogue no lixo. Eu acho que aquilo não deveria mais ser vendido. É igual andar já para criança. Andar já e ducha íntima deveria sim, ser proibido de vender. Mas o problema é que é o apelo comercial. A pessoa entra numa farmácia e às vezes é induzido a comprar e utilizar. E faz umas misturas loucas, tempera como se estivesse temperando salada e joga tudo lá dentro. E não sabe que aquele processo de fazer uma pressão vai fazer com que as bactérias caminhem nas trompas e caia dentro da pelve e possa vir um processo de uma inflamação pélvica severa. Então, as pessoas têm muitos equívocos em relação à higiene íntima. Eu sempre digo, use um produto que tem um pH ácido, porque a sua vagina é ácida. Não precisa colocar o dedo lá dentro. Carol, meter o dedo lá assim e fazer, né? Eu Carol, fui orientada adolescente a fazer isso. Carol, eu fico me perguntando se você... Pronto! O otorrino só falta morrer quando alguém diz que pega um cotonete e limpa. É a mesma coisa pra gente, ginecologista. Ninguém está limpando lá dentro. Porque o que tiver de sair, vai sair pela vulva. Você não precisa ir buscar lá dentro. Ele vai descer, ele vai soltar. Então, aquela secreção que pode estar aderida ali na parede vaginal, ainda tem o papel de proteção. Ela só vai descamar quando realmente as células precisarem que ela descame junto. Caso contrário, deixa ela lá quietinha. Não se mexe internamente. Se lava a parte externa, se lava a vulva, se lava entre grande e pequeno lábio, se retrai capuz de clitóris, porque ali também acumula esmegma, então você tem que limpar. Às vezes tem mulheres que chegam com abscessos e acúmulos de secreção que formam como se fosse um cisto, e a gente tem que fazer uma abordagem cirúrgica porque aquele cisto encapsulou como se fosse um processo realmente de uma fimose, e aquela secreção ali acumulada, aí sim, é um processo inflamatório. Mas, caso contrário, você não precisa estar lavando. Tem gente que diz assim, mas eu não suporto esse cheiro. É o cheiro natural do corpo da mulher. Não a cheira vulva, a flor, não, gente, nem tutti-frutti. A vulva vai cheirar a vulva. Não adianta. Você lavou, você colocou até um sabonete perfumado, naquele instantezinho ele pode ficar até com aroma, mas daqui a pouco a produção das glândulas sebáceas, sudoríparas, as próprias glândulas de Skene, Bartholin, elas vão produzir o odor. E você vai ter, se você for à academia e transpirar, você também vai produzir uma secreção e você vai produzir o suor e vai misturar aquilo tudo e você vai sentir um odor diferente. É diferente do odor de uma vaginose bacteriana, que é um quadro infeccioso. Mas o cheiro do suor e o cheiro da vulva não tem como tirar. Isso é natural. Antigamente, eu tinha pacientes que, quando eu trabalhava mais no serviço público, ou com pessoas que tinham um nível de conhecimento um pouco mais baixo, orientando a lavar corretamente. E aí, depois de um tempo, que eu fui
né, acessando mulheres mais esclarecidas, eu percebi que era o contrário, elas lavam em excesso, aí não tem lubrificação. Eu lembro de uma moça que, assim, sabe, super esclarecida, o marido esclarecido, ela filha de médico, inclusive, e ela falou pra mim, uma vez eu dei uma palestra num chá de lingerie, e eu falei que não deveria lavar internamente. Não sei por quê, que eu nem falo muito sobre isso em chá de lingerie. Mas alguém me perguntou e eu falei que a gente não deveria colocar o dedo lá dentro, que a gente não deveria passar sabão, não precisa botar ducha. E aí ela me encontrou mais ou menos um ano depois, ela falou assim, olha, aquela vez que tu me disse aquilo mudou minha vida. Eu era escrava de lubrificante, eu vivia com candidíase e eu parei de ficar lavando dentro do meu canal vaginal e meu marido fala, meu Deus, hoje tu tem lubrificação, né? Hoje tu não tem mais corrimento. A minha vida, Carol, ficou completamente diferente porque eu parei de lavar toda hora a minha vulva. Isso daí faltou o que a ela? Uma orientação prévia. Você veja ela casada, provavelmente Já com tinha filhos, e não sabia fazer a higienização. É isso. E essa parte do clitóris é uma parte muito legal, porque uma vez eu fiz um vídeo, vou até catar esse vídeo e fazer um novo, onde eu falava que a gente tem que puxar o capuz do clitóris, que o pinguelinho, gente, ele tem uma pelezinha em cima. Às vezes o teu pinguelo é maior, às vezes é um capuz grande, às vezes ele já é mais exposto, mas a gente tem que fazer igual o pênis, o homem puxa, remove o prepúcio, limpa, o esmegma é aquele sebinho branco que fica, que é natural. A massinha, né? a Aquela massinha. massinha, né? E aí, a gente também tem que fazer isso no clitóris, porque senão fica... E aí sim, o mau cheiro fica mais intenso, né? Porque o esmegma, ele tem um cheirinho um pouco mais característico, e que se acumula muito... Eu recebo paciente com bastante esmegma em capuz de clitóris, não é uma coisa tão simples de se remover, e não é todo mundo que sabe, então às vezes eu vou fazer a avaliação, e aí eu traciono um pouquinho o capuz para poder fazer, né, a avaliação dos reflexos, né, reflexo bulbo cavernoso. Eu dou ali, quando eu puxo, aí eu já percebo que tem massinha branca, e aí a gente vai fazer aquele papel de ensinar, que tem que puxar, nossa, eu não sabia, a pessoa fica às vezes até constrangida, né. Mas justamente porque não foi educada. E porque a região genital ainda é um mito que você não pode estar manuseando. Aí vem a história. Se ela nunca puxou para limpar, ela também não se masturba. Sim. Ela não sabe como é o corpo dela. E a adolescente, quando ela vem, né, com a higiene muito ruim, eu faço isso. Eu pego com a luva, lógico, tiro um pouquinho da secreção e dou para ela cheirar. Ai, tia, que horror! Eu disse, tá vendo? Tá ficando assim porque você não tá limpando. Aí eu oriento a higiene e peço para ela voltar umas semanas depois e eu vou fazer o checklist, né? Aí o checklist é saber se aprendeu a se lavar. E aí eu digo à mãe, aí às vezes a mãe fica muito constrangida, mas isso daí é falta de higiene, mas é porque ela não sabe. O papel da mamãe, o papel da vovó, da cuidadora é orientar. Então assim, vamos orientar a higiene. Então vamos dar uma conferida. Ah, doutora, mas ela não quer mais porque ela tá com vergonha. Tudo bem, mas uma vez por semana, dá uma olhadinha. Vamos ver como é que está. Mostra para a mamãe se você está lavando direitinho. Vamos ver se você está fazendo como Luciana lhe orientou. Só isso. Você não vai tomar conta do banho. Você vai deixar ela com a privacidade dela, mas dá uma conferida uma vez por semana. E se tiver ruim, reforça o que eu falei. E é importante também a mulher adulta saber se higienizar, né? Que foi uma coisa que a gente estava conversando aqui, para que ela possa orientar a sua filha, né? Porque nem todo mundo vai conseguir levar com a senhora no consultório, nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Então, a mulher precisa aprender a cuidar da saúde íntima dela para poder ensinar as meninas, ensinar as filhas, ensinar as sobrinhas, ensinar, né? Aquela mulher que está ali perto dela, né? Agora me conta uma coisa, eu queria saber assim, quais são os mitos mais engraçados ou inusitados que as adolescentes trazem no consultório sobre higiene íntima? Assim, coisas que é clássico, mas que acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Tia Luciana, eu não quero ser examinada hoje porque a mamãe não me levou para depilação. Aí você pensa que isso é só a menina, adulta também. Às vezes elas chegam, não, eu vim aqui que eu quero pegar umas receitas e tudo. Vamos aproveitar, fazer seu preventivo, tá atrasado. Não, Luciana, eu não fiz minha depilação. Eu digo, criatura, isso é uma consulta, não é um encontro amoroso, bora. Aí elas caem na risada. Não é um date. Então assim, vamos lá fazer logo esse exame. Mas eu não tô depilada. É um mito que você precisa depilar para você ser examinada. Aí isso me remove a minha avó. Porque a vovó, ela dizia, né, remonta, a vovó me dizia o seguinte, que uma vez ela foi para o médico
e ela não tinha raspado os pelos, e o ginecologista disse que ela era uma mulher suja, porque ela estava com os pelos na hora do médico. E a vovó ficou morta de vergonha e ela me contou isso daí. Então, assim, foi uma coisa que se construiu que a mulher precisava raspar os pelos para poder ir para uma consulta ginecológica. Isso não existe. Agora, a gente orienta que os pelos estejam bem aparados por conta da questão da higienização. Mas fazer depilação para ir para uma consulta, esqueça. Outra coisa, às vezes elas pensam que tem que usar um sabonete muito perfumado, muito cheiroso para poder tirar o cheirinho da pepeca. E quanto mais ela lava, ela pensa que é igual a sabão Omo e amaciante, né? Quanto mais botar, mais vai ficar gostoso. Não vai ficar, não adianta. Você pode criar um processo alérgico justamente porque você está usando produtos perfumados demais. Outra coisa que às vezes elas ficam muito assustadas, eu digo a elas que durmam sem calcinha. Por que eu vou dormir sem calcinha? Aí eu faço a comparação da época do Covid, que todo mundo tinha que estar usando máscara o tempo todo, que ninguém aguentava ficar de máscara 24 horas por dia. Todo mundo baixava a máscara para respirar. Então é a mesma coisa a vulva. Eu digo a elas, tem que dormir sem calcinha. Por quê? Porque na hora que você dorme com um shortinho, tem uma ventilaçãozinha lá na vulva, baixa a temperatura, não vai alterar o pH vaginal, não vai estourar os soldadinhos que protegem a vagina. Eu não digo lactobacilo, né, Carol? Que elas não vão entender. Aí eu digo que tem uns soldadinhos. Nem bactéria do bem, nem bactéria do bem, senão elas vão dizer assim, meu Deus, tem bactéria aqui dentro. Eu tenho uma população dentro de mim. Aí eu digo que tem soldadinho do bem. Então, os soldadinhos que protegem a vagina, eles vão precisar de estar numa temperatura adequada, num pH adequado. Aí eu falo que elas só precisam dormir com um shortinho folgadinho, tipo um baby doll, uma coisinha desse tipo. E que só use a calcinha quando tiver menstruada por conta do uso do absorvente. E aí eu ouço mulheres adultas dizendo que nunca tinham ouvido falar sobre isso, que precisava dormir sem calcinha. E aí, às vezes, as meninas que cresceram comigo aos cuidados, quando elas se tornam adultas e elas ficam com essa imagem, né, para sempre, elas têm uma saúde íntima muito melhor. Muito melhor mesmo. É inha em casa sem calcinha. Que tipo de roupa íntima que é ideal para que meninas e mulheres usem, considerando conforto e saúde? Aí eu falo logo aqui, né, que tem a calcinha de tirar, né, doutora Luciana, e tem a calcinha de vestir. Eu adoro porque ela fala desse tema maravilhosamente bem. A calcinha matadora, que é a calcinha, era para o momento que vai ser tirado. E existe a calcinha do conforto, que é para o dia a dia. Essa calcinha do conforto do dia a dia tem que ser 100% algodão. Não pode ser só o fundo de algodão. Carol, até que pode, mas acontece que às vezes o produto que está ali vai esquentar muito. São peças, muitas vezes, que são impermeáveis, às vezes, com muita lycra. E isso daí esquenta. A gente mora num lugar muito quente. Você percebeu que você está com 7 sóis na sua cabeça, né? Aquele chinês tirou a foto dos 7 sóis. E aí, eu acho que a gente tem mais de 600 mil sóis aqui em cima, que é um para cada roraimense, né? Então, tu imagina como é que está a situação. Então, se você está num lugar que é muito quente, você usa roupa muito abafada, uma calcinha muito abafada, usa protetor de calcinha. Pelo amor de Deus, não tem como. Você vai ter uma temperatura elevada, você vai ter mais risco de ter infecções. No mínimo, uma infecção urinária e uma candidíase. E a calcinha fio dental, pode usar no dia a dia? Não, eu sempre falo isso, que a calcinha fio dental é para usar para o date. Você vai usar lá no date, usa a calcinha fio dental, faz aquele processo todo de sedução, usou, lavou, guarda para a próxima. Perfeito. Mas para o dia a dia, não, porque aquele fiozinho que liga o ânus à vagina, ele também é um fio condutor e a bactéria vai, escalar por ali e chega na tua vulva. Fica igual cabo de guerra. Ela vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Aí quando tu vê, tá tudo junto e misturado, que não pode, né? Não deve estar usando fio dental no dia a dia. Não dá. Tem muita mulher que usa porque não quer que marca na calcinha, papapá. Hoje em dia tem tanta calcinha de algodão na internet, eu não sabia. Quando eu comecei a fazer pesquisa, calcinha de algodão, calcinha sem costura, aparece tanta loja virtual hoje de calcinha 100% algodão sem costura, que ela é meio invisível, que a gente não tinha, né? Que hoje em dia, gente, é só procurar. Realmente não dá pra ficar aí
tu usando essas calcinhas com muita renda, com muita coisa, não dá mesmo. Assim, São lindas, são sexy, são super atraentes, né? Mas ela não é confortável, ela não é prática Nem segura. e higiênica. Não dá. Uma vez uma paciente minha disse, mas eu pedi para ela usar calcinha de algodão, muita candidíase, né, muita fissura e tal. Eu falei, olha, usa calcinha de algodão, procura não usar calcinha muito colorida, porque o tecido também, ele recebe a cor através de um processo químico, né, então procura calcinha mais clara, mais próxima do tom natural. E ela falou, mas doutora, mas se eu for pega de surpresa e tiver que dar umazinha. Eu falei, mulher, vai no banheiro, tira a calcinha e diz assim, eu estava sem calcinha. Já estava pronta para você? Já estava pronta, eu saí sem calcinha. Vai ser melhor do que tu ficar nesse negócio, entendeu? Ou tu anda com 2 calcinhas na bolsa. Mulher, quando quer, dá um jeito, né? Essa história, né, de dizer, vai aparecer... Tô sempre pronta. Pelo amor de Deus. Então, assim, é muito complicado isso. Você não pode estar pensando na tua saúde íntima, porque se você não tiver com a tua saúde íntima legal, imagina você com candidíase em repetição, com fissura, com desconforto, ardor, coceira. Como é que você vai estar pensando em atividade sexual nesse desconforto? Vai ser doloroso, vai ser uma dor tão descomunal que você não vai ter prazer. Então, é melhor você negociar a sua saúde íntima com a calcinha legal e você possa curtir na hora da relação, do que você estar pronta e cada relação ser um desastre. É verdade. E assim, né, gente? Simplesmente a gente precisa tá com a saúde íntima em dia para poder brincar lá, né? A obrigação vem antes da diversão. Então, assim, a saúde vem antes da diversão. A sexualidade para a vulva é o quê? Prazer, né? É qualidade de vida, mas para isso você tá saudável, tu precisa se cuidar. Ó, eu ia fazer perguntas aqui que a gente já fez, né? Dormir sem calcinha é mito, deve ser incentivado? Doutora Luciana já disse que sim, deve dormir sem calcinha, de shortinho com a bichinha, ó, dar uma respirada, uma refrescada. E pode ser até o convite, né, Pode Carol? ser até um convite, né? Vai é perigoso, que, né? vai que, né? vai Isso que. aí. Ei, olha, tá sem calcinha. Tô te esperando. Já tô nasci prontinha. Pronta, amor, já tô aqui, ó, no ponto. Mas uma coisa que eu queria perguntar muito, e que realmente é uma curiosidade minha, porque todo lugar que a gente lê ainda parece que não tem um consenso absoluto sobre isso, né? Dermatologia fala uma coisa, a ginecologia fala outra, a gente sempre vai para o de gineco porque eu acho mais seguro. Depilação. A gente sabe que tem gente que condena a depilação e tem gente que incentiva, como a senhora falou, né? Tem que raspar para ir no médico, não pode ter pelo comprido. Qual que é o ideal dos pelos? Se a pessoa vai fazer depilação, porque mesmo que a gente diga assim, não, tem que ter pelo, mas ela vai depilar. Quais os cuidados? E se depilação a laser faz mal? Essa sua pergunta vem a calhar com um estudo que eu estava lendo recentemente de uma antropóloga, que ela foi desenhar o perfil da vulva das mulheres de acordo com a sua nacionalidade. E ela dizia que uma das únicas nacionalidades que se preocupava com a depilação era a brasileira, porque isso aí é cultural. Não existe uma orientação, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, em relação à depilação. Isso é cultural brasileiro. Tanto é que existe nos lugares que se faz depilação a maneira da depilação brasileira. Você já deve... Brazilian wax, né? Isso, você sabe. Então, isso daí é algo que é muito mais comportamental do que uma orientação de saúde. O que a gente diz em relação à depilação é o seguinte: o pelo ele protege a vulva, mas existem pessoas que têm processos alérgicos quando raspam os pelos. Eu não entendo porque uma menina de 14, 15 anos precisa fazer uma depilação e tirar todos os pelos da vulva. Se ela já está usando biquíni, maiô, ela pode fazer só o contorno do biquíni. E isso pode ser a laser, pode ser com fotodepilação, que é muito mais agradável do que você raspar ou puxar com cera, que ninguém merece. Isso daí foi feito para castigar uma mulher, né? Uma depilação a cera, concordo, não dá. Viu? Best laser, viu? Um dia desse, eu li uma coisa muito engraçada, né? Era aquelas tirinhas assim, fui fazer a minha depilação. Quando a mulher puxou, eu gritei, tá aí o quê? Minha pepeca. Pode procurar que tá preso na cera, né? É exatamente isso, leva o pedaço da bichinha. Então não dá.
A menina não precisa depilar tudo, ela precisa depilar o contorno para não ficar constrangida mediante os pelinhos aparecendo. A mulher adulta, ela pode fazer a depilação a laser, ela pode usar a fotodepilação, mas se ela quiser tirar o pelo todo ou não tirar, é muito mais em relação a ela com o corpo. Não por orientação médica, porque se o pelo está ali, é para ele proteger. Então, é melhor que você torne o pelo mais curtinho, mais aparadinho, protegendo a região de Monte de Vênus e grandes lábios. Agora, se o pelo para você, na hora que você está raspando, está fazendo foliculite, que é aqueles abscessos, o pelo encravadinho, não use depilação a cera, não use gilete e tente a fotodepilação e o laser, porque ela vai fazer um tratamento associado não só do pelo, como também da foliculite e vai evitar que isso recidive. Isso daí também é uma porta de entrada, né, para uma bactéria, uma coisa mais chata e pode dar problema. Quando fala de depilação e de pelos, eu me lembro muito de que quando eu menstruava, né, não menstruo mais, mas quando eu menstruava, eu sempre tive muita, eu falo que minha pepeca, ela deve ser assim, daquela, que ela não pode nem ver o sol, assim, que ela, tipo olho sensível, sabe? Então eu sempre tive muito processo alérgico, tudo, eu nunca, produto de sexy shop antigamente, nada eu podia usar, eu sempre tive muito cuidado. E aí, sempre tive muita alergia a absorvente, cheguei a usar fralda, paninho, algodão, sempre tive muita. E aí eu peguei uma época que, sem querer, que a gente se depilava para menstruar, para não ficar acumulando cheiro, aí tinha essas crenças, né? Uma vez eu menstruei antes da hora e menstruei antes da depilação. E como foi diferente, como foi muito mais agradável, como ficou menos sensível usar absorvente. E desde então, todas as vezes, quando eu ia menstruar, eu esperava exatamente passar a menstruação para fazer a depilação, para na próxima menstruação eu ainda ter um pouquinho de pelo, porque ele realmente protege. Gostem ou não, mulheres, mas é verdade. E a gente tem muito essa preocupação no Brasil. A senhora contou a história da depilação, né, do estudo que a senhora viu. E eu me lembrei de que o primeiro curso de estética íntima para fisioterapeutas do Brasil eu fiz. E aí, no ano seguinte, a gente voltou no congresso. E aí a gente estava com professores franceses, holandeses, espanhóis. E eles não estavam entendendo. Estava a professora discutindo, né, um artigo que a gente estava produzindo sobre como a autoimagem genital afetava a vida sexual. Ele foi perguntando, eles foram, mas o que vocês fazem? Ah, a gente faz, diminui a flacidez dos grandes lábios, né? Diminui mancha, depilação. Aí eles olhavam assim, mas isso não interfere na sexualidade, isso não interfere no prazer. Eles estavam sem entender, até que uma hora eu falei, eles não estão sacando. Por quê? Eu falei, olha, no Brasil, a gente já tinha um estudo que falava sobre isso, a autoimagem genital é algo muito forte. A mulher deixa de ir ao médico porque ela não está depilada. Você imagina se ela vai transar, ou se ela vai transar com tranquilidade porque ela está sem a depilação em dia. É uma coisa realmente muito cultural e muito forte da brasileira, né? Demais. Inclusive, essa situação da autoimagem também fica distorcida. Existem meninas que chegam no meu consultório, ou até mesmo no serviço público, porque a mãe fez um estandalhaço dizendo que o bicho da menina era feio. E a vulva da menina não tinha absolutamente nada. Então, assim, desde meninas, adolescentes, as mulheres elas já são bombardeadas com a imagem do que seria perfeito. Cada um tem sua vulva, é como a sua identidade. E ninguém precisa estar se metendo e comparando com a de ninguém. Então, é uma coisa que a gente também precisa trabalhar em relação ao empoderamento feminino, à autoimagem, ao autocuidado, para não estar comparando nada com ninguém. Você viu que teve um concurso? Tem todo ano esse concurso da vulva mais bonita do Brasil. Como é que você vai julgar? Você já imaginou a cena? Todas as mulheres ali? Eu fico imaginando como é que é esse concurso, né? Todo mundo de perna aberta, luz, então, o que é? E quem é que julga? Quem é que está olhando? Entendeste? Eu fiquei me perguntando, e vai durar quanto tempo esse título? Porque a vulva muda, né, amor? Muda. A bicha envelhece, ela cai igual a tua cara, minha filha. Pensando o quê? Se tu não cuida dela. Você viu um vídeo, eu vou mandar pra você, particularmente, um vídeo que mostra uma pererequinha rosinha, bem a Pepeca fofinha. perdendo os traços da adolescência. Esse vídeo eu recebo todos os dias, alguém manda no meu direct. A senhora também deve receber, né? E aí a pessoa assim, reposta. Eu disse, não
Não vou repostar, porque pode parecer engraçado, mas isso é ofensivo, porque bota a pererequinha rosinha, linda, cutis perfeita, e depois bota ela assim, aquela sapona horrorosa, assim, né? Parece um cururu que caiu de um 7º andar e ficou achatado. Ah, coitada da mulher mais velha, né? Não é assim que as coisas funcionam. Lógico que a vulva vai passando pelo processo do envelhecimento, alteração de peso, a questão da gestação, a questão de uso de medicamentos, até mesmo uma cirurgia bariátrica. Ela apresenta uma doença de pele, ela pode ter tido processos de foliculite, até mesmo doença de Crohn que faz fissura. E aí, essa mulher ela vai ser diminuída porque a pepeca tá diferente e está mudando? Mas é porque é a objetificação das mulheres em todos os aspectos, né? Enquanto mulher, enquanto fortalecer tua identidade, aí tem sobre o teu corpo ideal, teu peso ideal, o cabelo ideal, e a pepeca também tá nesse samba de crioulo louco aí, desse balai de gato, que o pessoal quer colocar e padronizar e dizer até como é que a nossa perereca tem que ser. Isso é um absurdo. E a nossa identidade realmente, a senhora falou perfeitamente, a nossa pepeca, a nossa vulva, ela é única, não tem nenhuma outra igual. Tem um Instagram chamado The Vulva Gallery, que mostra lá que tu pode pegar 1.000, 1.500 vulvas, colocar uma do lado da outra. Não tem uma igual a outra, não tem padrão. Às vezes o beiço de fora é diferente do beiço de dentro. Tá tudo certo. Tem um monte de coisa que dá pra melhorar? Tem. Sim. Né? Igual a desarmonização facial, né? Não é padronização, é você melhorar um aspecto que te incomoda. A gente recebe meninas que apresentam pequenos lábios assimétricos, pequenos lábios muito grandes, que estão causando desconforto, porque na hora que ela vai botar a calcinha faz um volume muito grande, ou porque na hora que ela vai botar o biquíni, todo mundo olha e faz uma projeção como se fosse alguma coisa, como se ela tivesse ali um absorvente ou algo. Mulheres que falam que na hora que vão ter relação sexual, o pequeno lábio entra junto, causa dor, desconforto, ela chora e ela não quer mais ter relações. Então, essas mulheres, elas não estão buscando uma pepeca bonita, elas estão querendo ter prazer e não ter constrangimento. Então, essas mulheres, elas vão ser beneficiadas por esses processos que a gente ajuda ela. As coisas que a gente pode dar uma melhorada nisso, né? Essa parte dos pequenos lábios é bem importante, né? Porque tem muita gente que sofre com isso, né? Assa realmente quando vai ter relação, assa quando bota uma calça jeans às vezes. Essas sim têm indicação de fazer um procedimento que não é estético, é funcional para melhorar a saúde delas. Com certeza, não é estético, é funcional. É funcional. É uma reabilitação. Eu digo que é uma reabilitação. Verdade. Porque as pessoas acham que tudo vai ser os grandes lábios. Ah, porque o grande lábio murchou, vamos tratar os grandes lábios. E os pequenos lábios? E quem está com hipertrofia de clitóris? O que faz, né? Então, hoje em dia aí tá todo mundo se bombando, né? Tá na moda, todo mundo faz uso de testosterona agora. Aí vem os pinguelos que parecem um pintinho. e às vezes eu não sei como é que funciona, porque eu acho que é um pinto brigando com o outro na hora da relação. Porque são clitóris enormes, funcionantes por conta de uso de testosterona ou de outros anabolizantes. Mulheres que vêm com muita acne, uma oleosidade terrível, já com calvície, né, por conta da alopécia, pelo uso dessas medicações. As mulheres estão felizes da vida porque não tem celulite e tem um clitóris desse tamanho. Ai, não, gente, celulite é normal, tá? Pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso não, vocês vão fazer loucura não, tá? Nada de imediatismo na vida de vocês. Agora, tem uma pergunta que ela é polêmica. Eu me lembro de quando eu era adolescente, aí começa, né? Uma perde a virgindade, outra perde a virgindade, mamãe desconfiou. Vou te levar na doutora fulana de tal, doutora fulana de tal vai me dizer se você é lacrado ou não, se tu é virgem ou não. Como é que tá funcionando hoje em dia? Porque na minha época era bonito ser virgem. Hoje parece que não é mais. Eu tenho pacientes mais jovens que falam, não, eu transei porque eu fui a última, eu transei de qualquer jeito porque eu era a única do meu grupinho que ainda não tinha transado. Para os pais, eu não sei como é que tá isso, mas como é que tá funcionando essa questão de virgindade hoje? E o que a ética médica fala? Assim, ai, doutora, eu tenho 15 anos, minha mãe não sabe que eu já transei, tô indo na senhora e agora? O que é que eu faço? Como é que funciona isso? Como é que fica no meio do caminho? Primeiro que a gente vai falar o que é ser virgem. Ser virgem é não ser tocada. Então, a mulher que tem o ímen e faz sexo anal, ela é virgem? Não. Sexo oral?
Não. Então, isso é uma hipocrisia imensa. E as mulheres que têm o ímen complacente? Elas são virgens? O ímen está lá. Ela já transou de todas as maneiras. O ímen está lá, não rompeu. Ela não é mais virgem. Isso é muito interessante, porque as pessoas associam virgindade à presença do ímen. E o médico não está ali para atestar a virgindade de ninguém. Quem faz isso é o médico perito do IML dentro de processos legais. O médico ginecologista, ele não tem essa função de atestar se a sua filha já iniciou atividade sexual ou não. O papel do ginecologista é orientar uma atividade sexual segura com método contraceptivo que se adeque à sua vida e que não tenha risco de um IST, uma gravidez não planejada. Ponto. Acabou-se. As meninas adolescentes, elas têm direito legal e ético de serem atendidas sozinhas, sem acompanhante adulto. A partir dos 14 anos, né? Porque antes dos 14 anos é estupro presumido. É uma coisa importante a gente falar. O estupro de vulnerável é abaixo de 14 anos. Isso é um fato. Mas uma adolescente, ela pode ter atividade sexual e ser orientada em relação ao planejamento familiar, processo de contracepção igual a uma adulta. Vamos combinar. É muito melhor que eu pegue uma adolescente de 15 anos e oriente ela, que coloque um Implanon, faça o uso de um DIU, do que ela tenha um filho atrás do outro de uma gravidez não planejada ou que ela apareça atrapalhando a vida social dela, atrapalhando a escola, diminuindo a perspectiva de crescimento dela, vendo ela depressiva porque ela perdeu o grupo que ela frequentava na escola. E isso é mais comum do que a gente pensa, tá, gente? O que mais tem na maternidade nascendo todo dia é criança nascendo de criança. Né? E aí eu pergunto a você, qual é o papel do ginecologista aí? Tornar o planejamento familiar acessível para as adolescentes. E como é que a gente faz isso? Primeiro, abaixo de 14 anos, essa menina, ela não pode ter relação sexual. Isso é um fato. Não pode. Ah, ela permitiu. Não. Não existe Não pode, consentimento, gente. Não pode. A menina já é uma adolescente, 15 anos de idade, leve sua filha para a consulta ginecológica. Vá conversar sobre o método contraceptivo. De preferência, aqueles métodos que são de longa duração, reversíveis, que pode ser o DIU, pode ser Implanon, pode ser o DIU medicado. Por quê? Porque esses métodos, eles são muito melhores para se administrar em adolescente por conta da adesão, dos baixos riscos e efeitos colaterais. Então, um método que dura 3 anos, 5 anos, 10 anos, é muito melhor do que passar um comprimido que a menina Que esquece. esquece de tomar todo dia, né? Todos os dias. E aí vai usar a pílula no dia seguinte, faz um transtorno muito maior na vida dessa menina. A consulta ginecológica da adolescente preza pelo respeito, pela confiança e pela combinação entre o médico e a adolescente. O ginecologista, ele é um facilitador da saúde íntima e sexual dessa mulher. Mesmo que ela seja uma adolescente, mas ela tem direito à individualidade dela, sem ter que estar atestando absolutamente nada do início de atividade sexual ou não. Isso é muito bom, porque já tive pacientes não, né? Potenciais pacientes, mães que me procuram, que falam, olha, você consegue ver se a minha filha tem IME ou não? Porque eu tô desconfiando, quero levar ela aí pra você ver. Eu falei, eu não? Carol, eu fico imaginando que relação terrível uma mãe e um pai têm com uma filha para chegar a um ponto desse. Isso para mim significa que não tem diálogo, que é uma menina que cresceu sem nenhuma orientação. Uma opressão absurda, uma falta de comunicação, e isso daí prejudica a saúde das pessoas, né? Então fica aí bem claro para as meninas que, acredito que hoje é lei, né, doutora Luciana, 14 anos, 15 anos, iniciou sua vida sexual, porque sexo, quando alguém me pergunta qual a idade para fazer sexo, né? É muito importante a gente saber que sexo é algo que é muito bom, mas que tem muitas responsabilidades agregadas. E é por isso que criança não pode fazer sexo. Sexo é para quem tem responsabilidade, maturidade, né? Porque exige tanta coisa da gente, traz, ao mesmo tempo que traz tantas sensações gostosas, traz tantas responsabilidades de saúde, de futuro, que a gente precisa cuidar muito disso. Então, as meninas que têm 15 anos, que iniciaram sua vida sexual, mãe não sabe, não sei, Carol, o que eu faço? Procura um posto de saúde, você tem direito à sua consulta ginecológica para você pegar suas orientações, se proteger, não fazer uma gestação
né, na adolescência indesejada e aí ter uma qualidade de vida sexual melhor. Então, não é desculpa pra tu não se cuidar, porque não posso contar pra mamãe nem pro papai que eu já dei, entendeu? Pois se tu tem 15 anos, resolveu dar, mulher, vai logo no médico pra poder tu entender como é que tu vai fazer isso direito, porque não dá pra tu... A minha mãe dizia assim, eu não vou tapar o sol com a peneira, porque quando eu perdi a virgindade, a minha mãe, eu contei pra minha mãe, né, e aí eu já ia em médico e tal, e aí as pessoas ficaram horrorizadas, da família, as pessoas mais próximas, que quando ficaram sabendo que eu tava transando, como da minha mãe, e que minha mãe sabia, ela falou, eu vou tapar o sol com a peneira? Você pense que os postos de saúde têm o planejamento familiar com as palestras. Então você pode chegar, ouvir a palestra, discutir qual é o melhor método e conversar com o profissional de saúde do posto e utilizar aquele método. Tem camisinha feminina e masculina, a interna e a externa, disponível para você pegar também. Então, assim, não existe essa questão de não ter acesso. Busque e você vai ter essa oportunidade de você viver a sua sexualidade sem risco de gravidez não planejada, tampouco de uma infecção sexualmente transmissível. E aí, depois da pergunta da virgindade, né, tem ímã, não tem? Aí vem uma pergunta que eu, quando ainda era virgem, me perguntava e ninguém sabia me responder, ou dizia que não, que não, que não. A menina que nunca teve relação sexual, que não iniciou sua vida sexual, ela pode fazer uso de absorvente interno, do famoso OB, né? Ela pode fazer uso de coletor menstrual, se ela colocar o dedo, acabou, ela não é mais virgem. Como é que funciona isso daí, o canal vaginal, na menina que ainda não iniciou a vida sexual propriamente dita, com penetração, né? Existem vários tipos de ímen. As pessoas acham que o ímen é como se fosse um tipo só, né? Então, assim, é aquela membraninha que todo mundo vai ter igual e que ela vai romper do mesmo jeito. Não. A gente tem vários tipos de ímen. E esses vários tipos de ímen podem permitir a utilização de um absorvente interno, né? Ou até mesmo de um coletor, dependendo do tipo dele. Se você tiver um ímen que ele é somente na margem, né, da inserção, ele tem um ósteo muito grande, você pode utilizar absorvente interno. Agora, se for aquele ímen que ele é como se fosse uma peneirinha cheio de furinho, não dá, porque se você introduzir, você realmente vai romper o ímen. Então, o ideal é que uma menina procure o ginecologista para fazer a consulta, ver o tipo de ímã e saber se pode utilizar ou não. O coletor é a mesma coisa. E tem uma situação que também é interessante, que é uma dúvida, Carol, que elas têm muito. Tia Lu, se eu usar o OB pequenininho, eu não perco a virgindade, eu só perco a virgindade com o OB grande? Primeiro que o tamanho do OB não quer dizer se é para virgem ou para mulher que não é mais virgem. O tamanho do OB é para o fluxo. Então, quem usa um absorvente menor é porque tem fluxo menor. E quem tem um absorvente maior é para o fluxo maior. Então, você ser virgem, você pode utilizar até mesmo um absorvente médio ou maior se você permitir pelo tipo do ímã que você tiver. Olha, isso é uma informação até para as mulheres adultas, né, que não devem saber disso. Acho que o ímã, o absorvente pequeno, o interno, é para que ela é apertada e o grande é para quem é frouxa. Não tem nada a ver, é para quanto de sangue que tu bota para fora, menina. Tá vendo? Olha aí, ó. Cultura aqui, tá? Muita gente não sabe disso e acha que o tamanho é a mesma coisa, faz associação com o tamanho de pênis, né? Que somente pênis grande vai dar alegria e pênis pequeno não vai dar. E aí eu atendia paciente que dizia assim, doutora, meu namorado dessa vez, ele é bem avantajado. Eu não tenho prazer como eu tinha com o que tinha pequenininho. Eu disse, minha filha, o problema não é o tamanho da varinha, é a magia que se faz com ela. A performance. Né? É a performance, vamos ver, né? Vai que o mágico tem mais experiência. Então isso daí funciona também. Então a menina, ela tem esse tabu do coletor, tem o tabu do absorvente interno, mas quando ela vai na consulta, ela sabe que pode utilizar. Isso também tira um pouco da angústia da mãe, porque a mãe não soube dessas informações, foi educada sem ter acesso à educação e quando vai lá, ela tira a dúvida não só dela, como da filha. Muito bom. Precisa, né? A gente precisa realmente falar sobre isso. Minha última pergunta técnica é sobre absorvente. A menina menstruou, tá usando absorvente, qual que é o melhor tipo de absorvente? Quanto tempo tem que fazer a troca? Qual que é a orientação para essas meninas que estão aí, né, menstruando? O que a gente diz para elas? Carol, as meninas agora, elas chegam para mim usando as calcinhas, porque elas são ecologicamente corretas.
essa geração é uma geração muito antenada com o impacto no meio ambiente. E elas pensam muito na questão de sustentabilidade, a questão do tempo que um absorvente ele leva para se desmanchar no meio ambiente e o quanto isso vai gerar de repercussão com a menstruação dela. E a gente diz que uma menina não deve ficar mais do que 4 horas com o mesmo absorvente. E o ideal é que ela use aqueles absorventes que não tem aquela proteção de plástico, porque aquilo ali esquenta. Cobertura extra seca, que chama aquilo, Deus é Isso, livre. que aquilo ali é do demônio. Então, que não é para utilizar aquilo ali, é para usar aqueles que são 100% algodão. Ou o coletor, que ele também é viável, desde que ela tenha uma orientação prévia. E também essas calcinhas que ela pode estar utilizando. Inclusive, tem muitas meninas que elas usam essa calcinha no dia a dia, quando estão menstruadas, e elas se dão super bem. Elas compram 2 ou 3 e elas lavam as calcinhas. E elas se sentem muito seguras para a prática de esportes, para trabalho, para ir para a escola, para tudo. E elas não têm nenhum problema. As meninas, elas estão muito mais conscientes em relação à menstruação, em relação ao uso de um absorvente que seja natural. Existem trabalhos fazendo, inclusive, absorventes com a palha da banana, a casca da banana, usando o tronco da banana, porque ele é ecologicamente mais seguro, ele não tem processos infecciosos e ele também vai ser biodegradável. Eu não sei se você leu recentemente o uso, inclusive, de metais pesados no absorventes internos. Isso as adolescentes também me levam. Olha, tia Luciana, eu li, isso é verdade, eu disse, foi feito um estudo. Elas leem muito, elas não chegam totalmente leigas comigo. Elas chegam com as informações e fazem bate-papo comigo sobre isso. E tem outra cena, assim, muito triste, né, Carol? Que é a questão das meninas que vivem a pobreza menstrual, que você sabe muito bem, que a pobreza menstrual não é somente não ter o absorvente para utilizar, é somente o fato do fluxo. É também ela ter acesso a um banheiro para ela conseguir se higienizar, ela conseguir lavar as mãos antes e depois de usar o absorvente, porque muitas meninas não sabem, mas você tem que lavar as suas mãos antes de você pegar o absorvente, abrir, colocar na calcinha, pegar o absorvente que estava usado, enrolar no papelzinho para descartar na lixeira. Você não pode jogar o absorvente lá abertão, né? Do jeito que você tirou. Você tem que enrolar e descartar assim. E também fazer uma higienização da sua vulva e depois que você higienizar com a aguinha ou com o lencinho umedecido, depois você lavar as suas mãos. Muitas não sabem disso. Então, essa pobreza menstrual, ela vai acometer muito mais as adolescentes. Porque numa família que vive de um salário mínimo, quem você acha que vai ficar sem absorvente? É a mãe ou é a menina? E às vezes tem 2, 3, 4 mulheres na casa que menstruam, né? Não tem como. E aí nem tem acesso à água, o absorvente que tem. Muitas vezes é para a mãe que sai para trabalhar e elas ficam usando de toda sorte. É resto de papel, é miolo de pão, é papel de jornal, tudo que ela usa. E aí os processos de infecção são muito mais frequentes e ela não tem como ter uma higiene adequada e essa menina pode, inclusive, futuramente ter a sua fertilidade comprometida. Porque as infecções, elas são bem severas, ainda mais nesses casos, né? Realmente isso é muito triste. Quando tem campanha sobre pobreza menstrual, né? Eu confesso que até alguns poucos anos atrás, eu nunca nem tinha pensado sobre isso. É algo que, como foge da nossa realidade, a gente não pensa. Quando alguém me falou a primeira vez, eu falei, tem alguém que não tem absorvente, acesso à água? Tem. E como tem? Tem gente que não tem acesso à escova de dente, né? E como tem, Carol? A gente vive, às vezes, em ilhas que a gente nasceu em berço privilegiado e a gente não sabe que ao nosso redor, até mesmo uma pessoa tão próxima, a pessoa que trabalha na nossa casa, ela pode nunca ter tido acesso a isso. Ela nunca pode ter tido banheiro dentro de casa, nunca ter acesso a conseguir lavar a sua roupa íntima, né? E às vezes jogava a roupa íntima junto de uma bacia com tudo misturado. Que eu acho que é outra coisa que a gente precisa falar é a respeito da higiene da roupa íntima. Maravilhoso. Né? Que eu esqueci de falar isso para você. Muitas vezes as mães pegam a calcinha das meninas, misturam com a cueca dos filhos, com a meia que jogou futebol, com a calça jeans que andou na escola a semana inteira, com a roupa que foi brincar no parquinho, joga tudo dentro da máquina, com amaciante, com sabão em pó. E aí essa menina chega um belo dia com processos infecciosos na vulva de repetição.
Por quê? Porque calcinha, roupa íntima tem que se lavar com sabão de coco, com sabão neutro, lavou, estendeu para coarar no sol, né? Tem que ir para o sol, não pode deixar secando dentro do banheiro, num ambiente úmido, e não pode usar nem sabão em pó, tipo esses com muito perfume, nem amaciante. Roupa íntima não pode ter muito perfume. Pelo mesmo processo das roupas que são tinturadas, né, com produtos químicos, a mesma coisa os produtos de lavar as roupas íntimas. Enxaguar bem também, né? Precisa lembrar, gente. Muita gente lava direito, mas não enxágua direito, né? Tenho certeza que vai ter um monte de mulher falar assim, assisti pra ver como é que eu cuidava da pepeca da minha filha, descobri que eu não sabia cuidar da minha. Porque que foi ouro, meu amor. Se eu, que tô trabalhando todo dia com isso, que já conheço a doutora Luciana de longa data, que escuta ela sempre, acompanha, eu aprendi hoje, imagina tu que tá em casa, né? E assim, poderia render muito ainda, porque pensa numa mulher que sabe coisa. E tem experiência não só profissional, né, doutora Luciana, ela até vivência. Aí vive ginecologia, respira há anos e tem muito público, muita coisa legal para compartilhar. Se a senhora pudesse deixar uma dica de ouro para cuidar das mini pepecas, assim, tudo em uma consideração final, o que a senhora diria para as meninas, mulheres, mães, sobre o cuidado dessas mini pepequinhas? Como é que a senhora fala? Das borboletas. Da lagartinha que entrou do no casulo e que depois virou borboleta. É. A menina, ela vai reproduzir o que ela vê em casa. Então, se a mulher ela tem uma relação de saúde íntima muito boa, ela vai transmitir isso para a filha dela. Então, pegar essa filha, ensinar as partes da vulva, ensinar como faz a higiene, orientar a questão de pelo, a questão da troca do absorvente, a questão da higienização após a evacuação e tirar o medo das meninas de se tocarem, para que a gente não construa população de mulheres que sejam insatisfeitas, que sejam insensíveis, que tenham aversão ao toque e que não vivam a sua sexualidade com plenitude. Essas meninas, elas sendo educadas desde cedo, elas vão ter um risco muito menor de infecções e elas vão ter um risco muito menor de terem problemas com a sua saúde íntima e, consequentemente, com a sua sexualidade. Construindo uma autoafirmação, uma autoimagem e uma autoestima impossíveis de serem abaladas por qualquer pessoa. É isso aí, gente linda. E é muito importante. Eu amei. Amei de paixão, assim... É um tema que é muito gostoso, é um tema que a gente ainda não tinha falado no Fala Pepeca, e é um tema muito necessário. Eu só tenho gratidão pela sua entrega, pelo seu transbordar, pelo seu servir, por você ter assim falado, não, vou entrar nessa área da ginecologia da infância e da adolescência, eu vou aqui desbravar um caminho, porque sei que você já tem uma vida profissional que estava mais do que ajeitada e você não saiu, não ficou na zona de conforto. Isso é uma coisa que é muito Luciana Arcoverde, né? Não ficar na zona de conforto, ela tá sempre arrumando, gente, um negócio novo para aprender, uma pós-graduação nova, ela nunca tá parada. Isso aqui, ó, ela é assim, ó, o tempo inteiro, ó. No máximo ela para, descansa, bebe uma água e ela continua, ela vai, é uma potência, né? Mas você também é assim, a gente é motivado por novos voos. Eu sempre digo que a gente vai voar por outros horizontes. Então, assim, a gente vai buscando coisas novas e a gente vai se deliciando. É muito satisfatório trabalhar com mulher. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sempre digo, eu não conseguiria me ver fazendo outra coisa que não fosse levantar a bandeira da saúde da mulher. E a saúde da mulher, da criança, da adolescente é uma delas. Você sabe que eu tenho várias bandeiras, né? Eu tenho a bandeira da infância, eu tenho a bandeira da adolescência, eu tenho a bandeira do câncer de colo de útero, da violência contra a mulher. Então, assim, é a minha identidade. E toda hora eu estou movimentando isso daí. E a próxima bandeira, você já sabe, né? É a questão... Já estou sabendo spoiler aqui, mas é porque ela está sempre cuidando de mulheres, né? A doutora Luciana, ela gosta de cuidar de mulheres, isso é muito lindo, e ela faz isso de uma maneira extraordinária. Eu sou altamente fã do seu trabalho. Me lembro muito que quando comecei minha vida profissional, talvez tu esteja chegando aqui nesse podcast agora, mas eu já falei sobre isso. Quando comecei minha vida profissional, ninguém sabia o que era fisioterapia pélvica, o que era uroginecologia, que era um nome gigantesco, né? E poucos profissionais abriram as portas, porque muitos tiveram medo do que eu ia fazer, ou medo de indicar e não saber se eu tinha competência. E sempre você foi aquela pessoa que abriu a porta, que trocou uma ideia, que indicou paciente e que realmente tem esse pensamento de agregar, de ajudar mais as mulheres e nunca tem medo. Então, a doutora Luciana, ela é muito maravilhosa.
e cuida de mim, cuidou de mim, me estendeu a mão em momentos muito importantes da minha vida. Então, uma gratidão gigantesca que eu tenho, uma honra tê-la aqui, ó. Ó, vou te falar, viu? Tu te inscreve nesse canal, mulher. Tu ativa essa notificação, porque eu quero saber onde é que tu vai consumir um conteúdo dessa qualidade. Tu não vai consumir. É só aqui ou lá no Instagram da doutora Luciana Arcoverde. Já vai lá seguir ela também. Ó, mais uma vez agradecendo meus patrocinadores que me dão a liberdade de trazer uma mulher como essa pra cá. Entendeu? Que eu só preciso do tempo dela. Ela não precisa me pagar nada, que agora tá na moda, né? Pra tu participar de podcast... Nossa, tá cobrando dinheiro. Nossa, é 3 mil pra tu vir aqui, entendeu? Aqui, pelos patrocinadores que a gente tem, eu posso só implorar pra ela dar um tempinho na agenda dela e vir aqui comigo. Não precisa pagar nada, entendeu? Porque a gente quer trazer quem vai agregar. A senhora acredita que estão fazendo isso agora? Eu tô passada, eu não sabia disso, não. O pessoal ganha dinheiro assim, podcast famoso aí, pra ir pra fora, que tu paga 30, 40 mil pela visibilidade. Nossa. Mas aqui a gente tem patrocinador que não precisamos disso, meu amor. Que não precisa fazer nada. Precisa vir, ter disponibilidade, que já é um grande presente. Uma profissional do gabarito da doutora Luciana Arcoverde, dedicar um tempo dela da agenda, né, e se dispor a estar aqui transbordando conhecimento para você. Então, agradecer esses patrocinadores, né? A Maia Eyewear, nossa ótica maravilhosa. Agradecer a Best Laser, que agora está mais que comprovado, meu amor. Depilação a laser é vida, é seguro, é maravilhoso. A doutora Estrias também. Agradecer a Farma Pele, Tábua do Reino, e agradecer ao mestre cervejeiro e amigo de Gastrobar. Inclusive, tô aqui, já até acabei minha cervejinha, o Itibir aqui, né, que eles colocaram aqui pra gente hoje de presente. Conheçam todas essas empresas parceiras, viu? E a Farmapele trouxe o que sempre, né, entregando presentes, para os nossos convidados. Agora ela é Luciana Arcoverde, é fitness. Eu tava falando que o marido de doutora Luciana é um cirurgião plástico da melhor qualidade que tem. Aí ela emagreceu, ficou linda, perfeita, maravilhosa. E o que o pessoal disse? Não, ela fez plástica. Com certeza o Arcoverde deu uma recaustada. Não, mas que é disciplina. Ela tá aí, ó, chegou na menopausa. Já chegou na menopausa, doutora Luciana? Sim, eu tô com 53, Carol. Olha, é que não parece, entendeu? Porque ela se cuida, ela cuida da alimentação, ela vai lá, faz atividade física, ela faz o que tem que ser feito. Aí o povo quer o quê? Dizer que não é. Então aqui, ó, é pra mas eu fiz uma plástica, Carol. Sim. Fiz, coloquei peito. Tô aqui. Mas o seu emagrecimento não foi responsabilidade de cirurgia plástica. Não. Se for fazer uma plástica, vai ser depois só para dar, ó. Não. Uma desenhada. É interessante, né, que as pessoas sempre acham que é o caminho mais fácil. As pessoas nunca pensam que é uma mudança de estilo de vida, né, uma reeducação alimentar, uma prática de atividade física supervisionada com um instrutor sério, comprometido e que vai abraçar a causa com você. Tem que ter disciplina, né? Sim. Inclusive, tem um podcast que a gente fala, se tu quer saber mais do Dr. Arcoverde, tem um podcast aqui que a Larissa, acho que eles pagaram a Larissa. Não. Larissa, um beijo. Ela sabe que não. Não é brincadeira, foi. assim. Uma querida. Larissa, ela veio comigo. Aí ela falou assim, não, eu vou fazer uma cirurgia, não sei de que jeito. Eu falei, vai não, minha filha, você vai fazer aqui na Clínica Arcoverde, que eu atendia lá na época, vai fazer aqui. E ela ficou super satisfeita. Então, assim, ela rasgou a seda, indo e voltando pro trabalho do doutor Arcoverde, Vamos que é realmente salientar, incrível. Vamos salientar, Larissa, ela está cada dia mais bela. Tá. Ela está se cuidando muito. Isso é muito legal, da saúde, da alimentação, de tudo. Então, você faz a atividade física imediatamente após ser liberado pelo cirurgião, você consegue manter a qualidade da cirurgia ou até mesmo melhorar. Ela melhorou. O que aconteceu com ela, porque ela começou a fazer exercício, alimentar bem, tá maravilhosa. Mas é isso, gente linda. Um beijo, mais uma vez, muito obrigada. Segue a gente no Instagram, viu? Ativa as notificações, senão tua pepeca cai no chão. E espalha essa notícia, meu amor. Manda pra todo mundo, porque isso daqui é ouro. Ouro puro pra vocês. Beijo, até o próximo Fala Pepeca. Fala Pepeca.